Eu estou aqui com o Leandro. O Leandro é o idealizador desse, vamos dizer, desse mega evento que chega no momento oportuno, no momento complicado da economia brasileira, no momento muito difícil para os produtores rurais. E o objetivo central desse evento é tentar mostrar o leque de opções que os produtores rurais têm para tentar resolver o problema aí na sua propriedade. É mais ou menos isso, Leandro? Isso mesmo, Toninho. Os dados oficiais estimam que a gente já passa de R$ 1 trilhão o nível de endividamento no agronegócio apenas perante as instituições financeiras, sem contar revendas, barter, que a gente sabe que está extremamente crítico. E diante desse cenário de muita dificuldade, em que o nível de endividamento é muito elevado, o custo dessa dívida está muito alto, o preço das commodities está baixo e a margem extremamente apertada para o produtor, a saída disso para ele se reestruturar, para ele se recuperar e conseguir saldar todas essas obrigações que ele tem com a sua produção e não com seus bens, é algo muito difícil, muito desafiador. E por mais que a gente seja um escritório de advocacia, não há saída jurídica que por si só garanta isso. Pensando nisso é que nós fizemos esse evento gratuito para os produtores, em que nós temos aí grandes profissionais, referência em todo o Brasil, para falar sobre todos os pilares principais dentro de uma propriedade rural, que diz respeito à gestão de pessoas, administrativa, financeira, contábil e também quanto à gestão de uma comercialização de precisão, né? Tá cada vez mais difícil o produtor ele ganhar no momento da comercialização. Não adianta, no caso do agricultor, ele investir de tudo para colher 100 sacas de soja, se ao final ele vai vender essa soja por R$ 100, ele acaba não tendo a rentabilidade necessária, né? Então, esses profissionais, o objetivo então aqui hoje é justamente auxiliar, trazer informações, trazer insights para auxiliar o produtor nessa tomada de decisões daqui para frente. Uma coisa muito interessante que a gente observa no mundo do agro, e basicamente muita gente fala sobre isso, é o seguinte: da porteira para dentro o produtor sabe, o produtor conhece, o problema é da porteira para fora. Na nossa visão, o problema é da porteira para fora e da porteira para dentro. É um conjunto de fatores que faz com que ou a coisa dá certo ou a coisa não dá certo. E muito comum hoje está o seguinte: a situação dos produtores rurais, principalmente dos agricultores, é voltada agora para... O prejuízo foi muito grande. Nós temos que fazer uma recuperação judicial ou nós temos que fazer uma renegociação da nossa dívida. O problema não é você fazer a recuperação judicial ou você fazer uma renegociação do seu problema. O problema é que existem vários problemas que têm que ser resolvidos. Você tocou num ponto muito relevante, Toninho, porque tem alguns casos de clientes nossos que a gente faz a recuperação judicial e a gente deixa muito claro para ele, fala: olha, não vai adiantar a gente conseguir um prazo de carência para você, a gente conseguir um deságio na dívida, a gente conseguir alongar... Além de ficar caro a recuperação. Sim, claro, alongar esse pagamento, os fatores que te levaram, porque isso a gente está tratando os efeitos do superendividamento. A gente não está tratando a causa. Se a gente não tratar a causa, você vai quebrar, e aí você vai quebrar definitivamente, né? Você vai perder todos os seus bens. Então, você precisa ter um olhar de entender o que me trouxe até aqui, né? Quais foram os erros, os equívocos que eu cometi e que eu preciso melhorar a partir de agora para conseguir fazer dar certo. E agora vai ser ainda mais difícil, porque essa nova etapa para tentar fazer as coisas darem certo já vem com um grande fardo nas costas de uma dívida muito alta, com um custo muito elevado, né? E que ele vai ter que trabalhar pesado para conseguir resolver isso aí nos próximos anos, porque a gente sabe também que esse problema que foi construído, o produtor não vai conseguir resolver ele de um ano para o outro, de uma safra para outra, né? Vai levar aí no mínimo 4, 5 anos para frente para a grande maioria dos produtores conseguirem se recuperar dessa situação que eles chegaram até aqui. E a gente bate muito já durante todo esse tempo, esse período que a gente está levando notícias, informações do agronegócio. A gente sempre procura falar na tal da gestão, da capacitação, do planejamento, de objetivos e tal. E parece que a coisa não deu muito certo. E agora, infelizmente, tudo isso que a gente vem falando está sendo empurrado, vamos dizer, goela abaixo, e a página vai ter que ser virada, não vai? Com certeza, Tony. E uma complexidade ou dificuldade que eu vejo nisso porque eu, por exemplo, quanto advogado, na faculdade que eu fiz, eu aprendi apenas o ofício da advocacia.
não aprendi a perspectiva do escritório enquanto um negócio, uma empresa. Eu não aprendi sobre gestão de pessoas, eu não aprendi sobre gestão contábil, tributária, sobre planejamento financeiro. E o produtor, da mesma forma, ele não aprendeu isso ali na escola da vida dele. A grande maioria não tem uma educação formal, e ainda que tivesse feito um curso de zootecnia, de veterinária, ele também não aprendeu esses outros aspectos, né? Então, o que a gente vê, às vezes você chega na propriedade rural, o produtor tem lá, vamos dizer assim, 20 peão trabalhando na atividade fim dele, ele não tem uma pessoa para ficar por conta só de cuidar da parte administrativa, financeira, documental. Ele faz tudo. Isso, exatamente. Às vezes foca demais na operação em si, né, na atividade rural, e nesses outros aspectos que são extremamente relevantes, ele não faz. Então, é normal do produtor chegar no escritório e perguntar assim, qual que é o seu nível de dívida? Aí ele fala, por exemplo, 20 milhões de reais. Depois que a gente vai pegar a documentação que vai avaliar, é no mínimo 30% a mais do que isso. Ou seja, ele não tem nem clareza, muitas vezes, do que é o nível de endividamento, o que é o cenário dele, o que ele precisa fazer diante daquilo. Pois é, Leandro, mas muita coisa mudou nesses de 10 anos para cá. E nesses últimos 5 anos, a coisa mudou muito mais ainda. Quer dizer, hoje o nível de aprendizado se tornou muito mais exigente. Quer dizer, o mundo está cobrando mais de todos os profissionais, do advogado, do contador que tem que entender do agro. O agro é muito complexo, né? Quer dizer, não é uma coisa simples você ir lá plantar, deixar a vaca parir, vender o bezerro ou vender o boi gordo. Não é bem por aí. Tem um conjunto de fatores que envolvem que faz o negócio dar certo ou não dar certo. E isso são todos os setores. Aquele que se especializou, aquele que foi atrás, que buscou sair desse problema, desse imbróglio que nós estamos, pode ter certeza que está indo relativamente bem, com dificuldade, mas está indo bem, não tem prejuízo. Aquele que levou, não, vamos tocando, no ano que vem a gente vê como é que fica, esse está com problema e sério, né? Já tem uns bons anos que na agricultura vem se falando de agricultura de precisão. Sim. Hoje a gente precisa levar isso também para as demais áreas do agro, né? Então, a pecuária de precisão, uma produção de leite de precisão, e não só. Além da gente falar aí de uma agricultura de precisão, a gente está precisando falar agora de uma comercialização de precisão e ainda mais de uma gestão de precisão, né? Inclusive, um dos painéis que nós teremos hoje será muito importante os dados da propriedade como um insumo essencial para a atividade do produtor rural. Ele tem que entender que isso é indispensável para ele poder gerir o negócio dele. Leandro, e qual a perspectiva desse evento, pela primeira vez realizado, vamos dizer, aqui no estado de Goiás, e talvez um dos poucos do Brasil? Qual é o objetivo central desse evento, então, para fechar com chave de ouro? Toninho, o objetivo desse evento é a gente trazer informações, trazer reflexões para o produtor rural, ele entender que ele não está sozinho nesse momento de dificuldade, e ajudá-lo, auxiliá-lo com todas essas informações a tomar as melhores decisões para ele conseguir sair dessa crise.